É uma oportunidade que estou-me a dar, não estava à espera. Agora só tenho que agarrar e aproveitar e trabalhar, o mais importante. Sonhei jogar aqui no Chelsea, qualquer equipa, mas aqui o Manchester é uma equipa de sonho para qualquer jogador. Eu estou muito contente por estar aqui. Ao longo dos quase 30 anos à frente do Manchester United, o treinador Alex Ferguson, além de conquistar inúmeros títulos importantes, foi responsável por descobrir centenas de talentos para o clube inglês. Com seu olhar clínico, dedicou tempo e energia aos treinamentos para transformar jovens promessas em estrelas mundiais. Giggs, Scholes, Beckham e Cristiano Ronaldo são apenas alguns dos exemplos mais conhecidos. No entanto, no meio de tantas revelações, é claro que também houve grandes decepções. Mas de todas, um caso que aconteceu há exatos 14 anos ainda está na memória de muitos torcedores. No vídeo de hoje, vamos relembrar a estranha e inusitada passagem do atacante português Bebê pelos Diabos Vermelhos. Confere só! Na primeira janela de transferências da temporada 2010-2011, por opção de Alex Ferguson, o Manchester United foi relativamente modesto no mercado. Gastou um pouco mais de 28 milhões de libras para trazer 4 novos nomes. 5 milhões pelo goleiro Lingard, 7,5 milhões pela promessa mexicana Javier Hernández, 8 pelo zagueiro Smalling e 8,8 milhões pelo personagem do vídeo de hoje, o atacante português Thiago Manuel Dias Correia, conhecido popularmente como Bebê. Com apenas 20 anos na época, Bebê era um jogador pouco conhecido em seu próprio país. Meses antes da transferência, nem era profissional. Depois de ter sido artilheiro da Copa do Mundo dos Sem Teto em 2009, competição organizada pela Unicef, foi recrutado pelo Estrela da Amadora e por lá, ao longo da temporada 2009-2010, participou de um pouco mais de 20 jogos na segunda divisão portuguesa. Depois, até chegou a assinar um contrato profissional com o Vitória de Guimarães, mas antes de estrear oficialmente, já foi vendido ao United pelos quase 9 milhões de libras. Isso por si só já intrigou a imprensa e principalmente os torcedores. Afinal, qual era o verdadeiro critério técnico para contratar o atleta? Outra coisa que também chamou muito a atenção nesse negócio foi o fato do próprio Ferguson ter admitido publicamente que nunca havia visto a promessa portuguesa em ação. A contratação havia sido praticamente uma articulação do departamento de observadores do United com o português Jorge Mendes, empresário que anos antes havia levado Cristiano Ronaldo para o clube. Ou seja, a mais cara contratação do United naquela primeira janela era literalmente uma aposta. Para a imprensa, até levantaram a possibilidade de ser uma espécie de troca de favores entre o empresário e a direção do clube. Enfim, devidamente apresentado e com um contrato válido por 5 anos, Bebê foi inicialmente integrado ao elenco sub-21 do Manchester United. Até porque, logo depois da apresentação, ele foi chamado para a seleção sub-21 de Portugal. Mas, já em outubro de 2010, apenas 2 meses depois de sua chegada, a jovem promessa teve a chance de estrear no time principal. Em um empate em 0-0 contra o Sunderland, válido pela 7ª rodada da Premier League, entrou no segundo tempo e jogou um pouco mais de 10 minutos. Já no mês seguinte, foi a vez de jogar pela primeira vez na Liga dos Campeões. Na vitória por 3-1 sobre o Bursaspor da Turquia, pela 4ª rodada da fase de grupos, jogou 30 minutos e até marcou um dos gols. Era um início tímido, mas ao mesmo tempo aceitável para um jogador que até pouco tempo nunca havia atuado em uma elite nacional. Entretanto, com o passar dos meses, as oportunidades de Bebê no Manchester United foram ficando cada vez mais escassas. Para você ter uma ideia, ao longo do restante da temporada 2010-2011, ele fez só outros 5 jogos no profissional e marcou mais um gol. Na sequência, entrou na lista de jogadores negociáveis e nunca mais foi usado no time principal. O motivo para esse declínio, segundo o próprio jogador, foi sua postura nos treinamentos da equipe.
Em uma entrevista ao site Mais Futebol, Bebê reconheceu que o alto salário, cerca de 120 mil libras por mês, o fizeram acreditar que não precisava mais se esforçar dentro de campo. Sua vida já estava praticamente estabelecida. Abre aspas. Os meus colegas mais experientes diziam que eu facilitava nos treinos do United. É verdade. Pensava, estou aqui, ganho bem, não tenho que me esforçar todos os dias. A culpa foi só minha, brincava demais. Quando tentei ir pelo caminho certo, já era tarde. Se pudesse voltar atrás, mudaria o meu comportamento. Levava o United na brincadeira e todos os outros levavam muito a sério. Ficavam tristes comigo, com razão. Fecha aspas. Mesmo fora dos planos, o português continuou ligado ao clube inglês até junho de 2014. Ao longo desse período, foi emprestado para 3 clubes diferentes: Besiktas da Turquia e Rio Ave e Paços de Ferreira, ambos de Portugal. Seu melhor momento foi no Paços, tanto que após marcar 12 gols em 27 jogos, foi vendido ao Benfica por 3 milhões de euros. Não só pelo prejuízo de mais de 5 milhões, fora os salários e as luvas pagas na assinatura de contrato. Mas a contratação de Bebê é realmente tratada até hoje como uma das mais inexplicáveis já feitas pelo United. Apesar de ter provado com o passar dos anos ser um bom jogador, o atacante ainda não tinha naquela altura algo que o credenciasse a jogar em um dos maiores clubes do mundo. Após deixar o Benfica em janeiro de 2015, após apenas 6 jogos disputados, Bebê vem se aventurando no futebol espanhol. Seu atual clube é o Rayo Vallecano, onde soma quase 200 jogos na carreira. Em 2022, também trocou a seleção portuguesa pela de Cabo Verde, terra de sua família. Já são 11 jogos disputados e 4 gols. Ele atualmente está com 33 anos e o contrato com o Rayo Vallecano vai até junho de 2025. E aí, você lembrava dessa passagem de Bebê pelo Manchester United? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!